Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos à nossa análise semanal das carteiras de longo prazo. Na edição de hoje, vamos entender como fica cada produto da Criptomaníacos depois que o Bitcoin perdeu seus principais suportes na semana passada, iniciando uma correção rápida e acentuada. Correção que se deu devido a alguns fatores, nós podemos listar três aqui que consideramos ser os principais. O primeiro deles, e de maior impacto, foi a ata do FONC, que trouxe uma sinalização de que os juros americanos devem ir para um patamar mais elevado do que era esperado e permanecer em um nível restritivo por um período maior do que era esperado. Isso trouxe a aversão a risco para os mercados, para os ativos de risco. Segundo motivo que vemos foi o comunicado que a gigante do mercado imobiliário, Evergrande, deu de que estava entrando com um pedido de proteção contra os seus ativos, devido à sua entrada com pedido de falência, e isso pode impactar em outros mercados, como o mercado americano, podendo gerar até recessão de algumas economias e contribuindo para que o mercado americano também venha a ter, de fato, uma recessão mais agressiva, que já estava sendo tirada de cogitação. Porém, juntando o ato do FONC e essa crise no mercado imobiliário chinês, isso pode impactar, sim, em uma recessão americana. Então, nós temos uma aversão a risco causada por incerteza das duas principais economias, a chinesa e também a economia americana. E o terceiro motivo que vimos o Bitcoin na quinta-feira fazer uma correção rápida e acentuada, perdendo seus principais suportes, foi o comunicado da Elon Musk de que haviam vendido os seus bitcoins. Porém, essa é uma notícia que nós entendemos de ser de menor impacto, já que foi comunicado que eles já haviam feito essa venda há um tempo atrás, não que estavam vendendo naquele momento. Mas sabemos que os pequenos investidores, a famosa sardinha, pode ficar com aversão a risco a isso, fazendo aí com que muitos investidores saiam vendendo as suas posições e contribuindo para essa correção. Então, juntando tudo isso, vimos uma grande aversão a risco na reta final da semana passada, fazendo com que o Bitcoin perdesse seus principais suportes. Diante desse cenário, vamos entender na análise de hoje como ficam nossas carteiras. Primeiro passando por uma análise do Bitcoin e depois aprofundando o viés de cada uma delas. Então, olha só, criptomaníacos, esse é o gráfico da análise semanal das carteiras, que vocês estão habituados. Na sexta-feira eu publiquei uma atualização extraordinária direto nos nossos grupos, devido à queda de mercado, e aí nós marcamos, né, novos níveis de gatilhos aqui agora, tá? Então, para uma correção mais acentuada do Bitcoin, agora ele tem que superar esse nível, perder esse nível de suporte dos 24.500 dólares, marcado com a linha rosa na parte inferior, para um contexto de alta, e eu vou ajustar agora mais uma vez. O Bitcoin precisa voltar acima desse nível dos 28.500 dólares. Antes disso, é claro que o preço tem algumas resistências. Vou adicionar uma resistência no curtíssimo prazo, nesse patamar aqui que eu vou deixar sinalizado com a linha vermelha, 26.400 dólares, tá? Então, enquanto o Bitcoin, pessoal, não romper 26.400 dólares, podemos ver mais uma correção dele na direção desse suporte, perto dos 24.600, tá? Porém, observe que no gráfico intradiário também conseguimos visualizar suporte aqui nesse patamar, com uma consolidação no gráfico intradiário na casa dos 25.700. Então, nós temos agora o preço lateralizando por aqui, e aí nós temos a seguinte sinalização. Para um contexto de recuperação, ou seja, um respiro de todo esse movimento de baixa que o Bitcoin fez na última semana, o Bitcoin precisa superar essa primeira resistência. E para sua correção se intensificar também e vir buscar esse nível de suporte, nós temos que ver o rompimento do suporte do curtíssimo prazo, marcado com a linha amarela. Enquanto isso não acontecer, as nossas expectativas é que o preço continue brigando para se consolidar nesse patamar dos 25 mil dólares. Então agora vamos passar para a análise das nossas carteiras e entender o que esperamos a partir de agora. Então agora vamos ver como fica a carteira Alt Season.
Então, olha só, criptomaníacos, lembrando que nós estamos posicionados nessas altcoins que estão na lista aqui do lado direito e estamos aguardando entradas nas 3 que estão com essas bandeiras. A primeira delas é a Avax, Arbitrum e também a OP, tá? Então, essas 3 altcoins podemos adicionar mais esses ativos em nosso portfólio. Estamos aguardando por novas entradas. As outras altcoins, seguimos posicionados, tá? Nos ativos que estão aí, a boa parte deles, como Link, Uni, acima da nossa região de compra, tá? Enquanto alguns como Matic, BNB e Aave estão abaixo da nossa, e a Ethereum também, abaixo da nossa região de compra, mas já estamos com a alocação total nesses ativos. Então, o que esperamos aqui para a carteira Alt Season é, com uma recuperação do Bitcoin, próximo a esses níveis de resistência, uma alta para esses ativos e todos eles passando para o âmbito positivo novamente na carteira, onde a expectativa é que essa semana, novamente, essas altcoins que estão abaixo da nossa região de entrada passe a ficar acima, assim a gente volta para um nível de posicionamento mais protegido. Okay? Então, carteira Alt Season, pouca mudança, não realizamos venda com a queda do mercado, apenas isso deixou a situação mais favorável para a gente aumentar a nossa exposição nas altcoins que nós estamos aguardando entradas. Então, agora vamos falar da carteira Altfactor. Carteira Altfactor, com a última correção de mercado, nós assumimos postura defensiva, saindo então das altcoins e passando a ficar posicionado apenas no Bitcoin, com uma parte do capital e a outra metade com o capital em dólar. Vale ressaltar que você consegue conferir o resultado da carteira da última semana lá na planilha no histórico de movimentações. Atualizamos lá o histórico de movimentação para vocês conferirem o resultado da última semana. Nós vamos agora ver um período onde a Altfactor vai permanecer de fora das altcoins até que a nossa postura defensiva seja desativada. E aí, para isso, ela precisa novamente voltar lá em cima, acima do nível dos 28.480 dólares atualmente, quebrando, então, essa sequência de topos e fundos mais baixos. E aí, então, nesse cenário, nós devemos ver aqui uma recuperação no Bitcoin, e como nós estamos com metade do capital posicionado em BTC, a gente pode ter algum desempenho positivo na carteira com essa posição de BTC que nós vamos carregar durante esse período. Então, agora a nossa expectativa para a carteira Altfactor é continuar de fora das altcoins até que a nossa postura defensiva seja desativada. E agora vamos falar da carteira Hodl. Primeiro, falando sobre a nossa exposição de altcoins na carteira, observem que da última semana para cá, a dominância do Bitcoin perdeu o nosso gatilho, que indica que nós temos aí um cenário mais vantajoso para acrescentar altcoins. Mediante a esse rompimento, postamos hoje na plataforma, postamos lá para vocês na seção da carteira, na seção relatórios, um relatório novo com as orientações para que você coloque altcoins no momento específico. Lembrando que aqui a carteira Hodl vai se posicionar em altcoins no par BTC, visando ficar nessas altcoins que vão estar subindo frente ao BTC, e aí a gente ganha mais bitcoins na venda depois. Então, nosso posicionamento em altcoins está liberado e comunicamos através de um relatório quais são as regiões dessas altcoins, quais são as altcoins e essas regiões que nós queremos nos posicionar. Então, não deixem de conferir. Então, a nossa expectativa agora é que a dominância do Bitcoin continue corrigindo rumo ao suporte ali próximo dos 46,99%, 47% de dominância, e até ali isso vai favorecer nossa movimentação. Agora, observem que a Ethereum da semana passada para cá, além de ter ativado a nossa postura defensiva, veio buscar a região de compra, então passamos a ter aqui uma pequena exposição em Ethereum na carteira Hodl, compramos 5% de Ethereum aqui nesse patamar, perto dos 1.630 dólares aproximadamente, então estamos posicionados aí em Ethereum. Agora, falando sobre o BTC, conforme nós mostramos na atualização da análise
semanal das carteiras, o Bitcoin, ele depois de ter caído abaixo do nível de postura defensiva antes do fechamento diário, ou seja, antes da nossa venda, foi direto para a região de compra. Então, no mesmo momento que nós deveríamos estar acionando a postura defensiva, ele também já deu mais uma compra para a gente. Então, o que fizemos foi vender apenas uma parte do que gostaríamos de vender e ficamos comprados numa quantidade equivalente ao que estaríamos comprando nessa região. Então, estamos posicionados aí com o Bitcoin, uma parte em Ethereum, porém reduzimos um pouco da nossa posição em Bitcoin depois que a postura defensiva foi acionada. O que esperamos para a carteira HODL agora é uma semana de respiro com essa possível movimentação aí do Bitcoin, e isso vai colocar novamente a carteira HODL lá perto do nível de postura defensiva. Então, com o Bitcoin conseguindo romper essa região de resistência, nós esperamos uma aproximação do preço, né, próximo ao nível de postura defensiva, não só da carteira HODL, mas também da carteira Altfactor. Então, podemos ter aí uma semana de recuperação para o BTC com esse viés se concretizando. Então, por hora, como o preço, observem que ele está no meio do caminho, né, entre desativar a postura defensiva e no meio do caminho também para buscar uma próxima região de compra, nós não temos expectativa de mudança a partir de agora para a carteira HODL, a não ser nas altcoins que nós estamos monitorando. Nas altcoins que a gente vem, que nós compartilhamos hoje com vocês no relatório, a nossa expectativa de compra. Agora eu quero falar com você que chegou por agora na carteira HODL e está em dúvida se deve ou não fazer o seu rebalanceamento. Observem que o Bitcoin fez já uma forte correção e estamos com uma exposição ao Bitcoin reduzida. Além disso, não só o Bitcoin como a Ethereum estão muito próximo dos níveis onde nós fizemos as compras fracionadas. Então, para você que está chegando agora na carteira, esse é um momento que você pode simplesmente fazer a sua alocação e fazer o seu rebalanceamento, porque o seu risco de ter prejuízo com isso é muito baixo. Então, nessa semana, a orientação para você é bem simples. Simplesmente faça o seu rebalanceamento. Então, criptomaníacos, observe que nós temos uma semana ainda bastante desafiadora para o Bitcoin. Para ele iniciar uma recuperação dessa queda, ele precisa romper um nível de resistência, para ele ganhar força e novamente ir lá testar os níveis de suportes importantes que ele perdeu para tentar transformar esse nível em resistência, e pensando em um contexto de alta, ele precisa romper esse nível, senão veremos a continuação desse processo de baixa na sequência. E caso ele venha a perder aquele suporte de curtíssimo prazo, como aqui para vocês na análise com uma linha amarela, podemos ver mais uma puxada de baixa do preço, que pode colocar ele próximo a um nível de suporte mais importante ainda de ser mantido. Então, por isso, nós estamos vendo o Bitcoin agora em uma consolidação de mercado, mostrando uma indefinição e um cenário bastante desafiador para o BTC. Mas, devido à forte correção que aconteceu da semana passada para cá, é de maior probabilidade que antes de uma pernada de baixa, a gente veja uma recuperação. Então, essa semana tem tudo para ser uma semana de recuperação para as cotações. Lembrando que para isso confirmar, ainda falta o rompimento da resistência do BTC. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos sempre à disposição no nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras de longo prazo.